A aula de hoje, ela tem a ver com direção defensiva, então nós vamos começar as aulas de direção defensiva, né? Direção defensiva 1, terça-feira direção defensiva 2, quarta-feira direção defensiva 3. Né? Então, o assunto hoje começa na página 9 do manual, tá? Página 9 do manual. E esse conteúdo aí, gente, é um conteúdo bem amplo, tá? Tem muito assunto, tem muita coisa. E o que são essas normas gerais? Essas normas gerais são o capítulo 3º do Código de Trânsito, certo? Do artigo 26 ao artigo 67, portanto são 41 artigos que nós vamos tratar até acabar hoje. Hoje tem muito assunto aqui. Então, essas regras aí, gente, eu até toquei no assunto, mas como vocês não sabiam ainda o que era isso, no histórico do trânsito, eu toco no assunto, mas eu deixo para falar esse assunto aqui hoje, eu deixo para falar porque tem a ver com a aula de hoje. Então, o que são essas regras? São regras para conduzir veículos nas vias públicas e são muitas regras, tá? E é uma sequência do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui você vai ver aqui na prática como é que você dirige o seu veículo nas vias públicas. É a prática do Código de Trânsito, tá? A prática. Então, lógico, né, gente? A gente viu aí as infrações. Então, nós veremos aqui infrações, mas eu não vou enfatizar a infração, tá? De jeito nenhum, vocês sabem, porque eu imagino que esse final de semana vocês leram da página 21 à página 27, como dever de casa, eu imagino que sim, tá? Todo mundo, né? Então, vocês já estão sabidinho aí das infrações, porque todo condutor tem que saber o que pode e o que não pode. Aqui a gente vai tratar da parte prática das infrações, como eu vou conduzir o meu veículo e da forma correta, de acordo com o Tratado Viário de Viena, porque isso aqui é do Tratado Viário de Viena. Eu até falei no início do histórico do trânsito sobre o Tratado Viário de Viena, que quem implantou esse tratado aqui no Brasil foi o Juscelino Kubitschek, a partir de 1968, né? A partir de 1968. E aí o Brasil foi inserido nesse tratado e essas regras passaram a fazer parte do trânsito aqui no Brasil, tá? Embora que isso aí já estava sendo feito desde quando Getúlio Vargas ele pediu lá da Itália, né, para o Benito Mussolini, uma cópia do Tratado de Trânsito lá para ele fazer aqui um código de trânsito para a gente fazer um código tão moderno na época, que era o código lá de 1933 do Benito Mussolini, né, que foi ditador lá na Itália. E aí, tudo bem, já tinha o código lá. Por quê? Esse Tratado Viário de Viena, ou essas regras de trânsito aqui, eles são do início do século XX. Quem criou isso, essas regras? Foram os austríacos. Foram também os austríacos que criaram as placas de trânsito, né? O que são as placas de trânsito que nós já estudamos? São sinais, signos, para a gente ver esses símbolos e reconhecer a mensagem. As placas trazem uma mensagem, e a mensagem é o que você tem que fazer no trânsito. Obedecendo elas, você vai evitar acidentes. Obedecendo, você não vai morrer no trânsito. Então a gente tem que obedecer a sinalização da placa, porque a placa de trânsito, gente, é uma comunicação não verbal, tá? Não está escrito,
Pode ser que alguma placa, você vê uma outra plaquinha menor escrevendo alguma coisa, indicando alguma coisa, mas ela mesmo, a própria imagem, o signo da placa, indica o que você tem que fazer. Então é uma comunicação não verbal, você vê a placa, entende a mensagem e faz para a sua segurança. No caso aqui das regras de trânsito, as regras de tráfego do Tratado de Viena, elas são válidas desde o início do século XX, ou um pouco antes, na Europa, e depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a valer nas Américas. Quer dizer, Estados Unidos adotou depois da Segunda Guerra, o Canadá adotou, e em terceiro lugar quem adotou foi o Brasil, essas regras. E aí colocou essas regras dentro do nosso Código de Trânsito, embora que já tinha, mas ele foi inserido no terceiro capítulo do Código de Trânsito, tá? Nesses 41 artigos. Tem mais, não é só isso aí não. Isso aqui é para passar aula aqui, tá? Isso aqui é só para passar aula. Agora, a gente tem que conhecer isso aqui, porque é a parte prática, tá? Como você vai dirigir e como, na prática, você vai colocar isso para evitar acidentes e para ordenar o trânsito. Então, capítulo 3º, normas gerais de circulação e conduta. Então, esse curso que nós estamos fazendo aqui é certificado pela BNT. Nossa, professor, é mesmo? É tão importante assim? É lógico que é, gente. Você vai dirigir numa via pública, e bem que eu sei que todo mundo aqui sabe dirigir. Não, professor, não sei não. Não, mas a maioria sabe, que eu acho que você já viu a tua mãe dirigindo. Eu acho que você viu o teu pai dirigindo. Eu acho que você viu o motorista do ônibus dirigindo. Né? Só de ver eles dirigindo, você aprende até as coisas erradas que eles fazem. Tá? Assim, se botar o carro na minha mão e ele estiver descambado na descida, eu consigo. Sair com ele assim, eu não sei. Consegue. Tá? Tudo é prática. E como eu sei que dirigir é prática, até o macaco do circo dirige, que é só botar ele para fazer a mesma coisa e ele vai fazer, até daqui a pouco o macaco está dirigindo o Fusca no circo. E eu já vi isso, tá? É mesmo? Já viu o macaco dirigindo? Já, junto com os palhaços. Quem dirigia era o macaco, não era os palhaços. Mas tudo bem, não sei como é que é o negócio lá, mas isso daqui é o que nós vamos ver hoje. Tá muito assunto, tá, gente? Pode fazer pergunta, não tem problema nenhum, certo? Então, e a gente já começa, em vez lá com o artigo 252, vai ver isso amanhã. Vamos começar com o artigo 26. O artigo 26 do Código de Trânsito, ele já inicia desse jeito. Na verdade, a normas gerais, terceiro capítulo, já inicia isso aqui, ó. Artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem. Então é o que você tem que fazer. Aí tem dois incisos, o inciso primeiro e o inciso segundo. E aqui fala muita coisa, viu, gente? Não está aí não. O nosso vai começar depois do artigo, a partir do artigo 28 para 29. Tá? Então, começa assim. Todo condutor deve, primeiro, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas e privadas. É lei. Tá? Então, professor, você é do STF? Não, você pode ver que eu tenho cabelo. Tá? Eu não sou Alexandre de Moraes. Eu tenho cabelo. Mas eu tenho que interpretar a lei para você. Tá? Então, o que está dizendo aqui é que eu, como condutor, tá? Eu não posso me tornar um perigo para você. Lembra? Trânsito seguro é direito de todos e dever dos órgãos, entidades, componentes, Sistema Nacional do Trânsito. Então, eu não posso constituir perigo ou obstáculo para você. Quem é você?
os elementos do trânsito, pessoas, veículos e animais. Tá? Isso cai no próprio Detran. Quais são os elementos do trânsito? Pessoas, veículos e animais. Se essa pergunta cair na prova, fala para mim. Professor, aquele negócio de pessoas, veículos e animais cai na prova. Tá? Porque alguém mencionou isso, mas não falou que caiu na prova dele. Quer dizer, ele falou, olha, na prova cai isso. Mas você tem que falar, caiu na minha. Então, qualquer questão que cair na prova do Detran, que você ficou sabendo, que você viu lá, que eu não comentei, manda para mim. Pessoas, veículos e animais. Então, eu não posso fazer com que o meu veículo se torne um obstáculo para você. Nem para os outros veículos, nem para você. Tá? Os animais são produzidos por nós. Tá? Então, ainda causar danos a propriedades públicas e privadas. Causa dano eu estacionar, se o carro estacionado eu pegar e parar atrás? Causa que eu preciso sair, às vezes eu tenho que ir para o meu trabalho e você colocou o teu carro lá atrás, colocou lá atrás em fila dupla. Fila dupla. Você não pode colocar o carro lá atrás. Você pode parar ali, de acordo com o artigo 47, você pode parar ali, embarcar ou desembarcar um passageiro. É permitido. Tá? Lembra que as 3 placas? Estacionamento regulamentado, proibido parar e estacionar, proibido estacionar e proibido parar e estacionar. A única placa de dupla proibição. Então, é proibido parar. Eu vou supor, você não tem nenhuma placa dessa aqui. Pode parar, desembarcar, embarcar e depois fechou a porta, sair. Você não vai ser autuado, mesmo que você pare do lado da placa de proibido estacionar. Porque é proibido estacionar, não é proibido parar. Tá? Então você não vai levar multa, porque parou e desembarcou alguém. Agora, se você parou e ficou mais do que o tempo, tipo assim, amor, paga ali na lotérica com a conta para mim, e eu fico te esperando aqui. Aí o sujeito liga o pisca-alerta e fica lá, pisca-alerta ligado. E aí a mulher vai lá, fica na fila, o cara precisa de sair, ele gentilmente põe o carro para trás, às vezes entra na vaga, mas não, às vezes ocupa a vaga por lado de fora e fica, até que a mulher sai, pensa que ia ser rápido. Aí quando a mulher sai, aí o guarda chega e autua ele por 2 infrações. Qual? Parar estacionar em local proibido e ligar o pisca-alerta. Lembra do pisca-alerta? Ligou o pisca-alerta e não é nem situação de emergência e nem imobilização do veículo. Não está imobilizado. Tá? Isso é um problema. Tá? Um problema sério. Esse segundo inciso aqui diz o seguinte: abster-se, obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. O que ele está querendo dizer aqui? Tá? Ele está querendo dizer aqui o seguinte: quando você estiver transitando, primeira coisa, não pode jogar lixo do lado de fora do veículo. Artigo 172 do Código de Trânsito é jogar lixo para fora do veículo. Transportar lixo, você pode no teu carro, o carro é seu, pode encher de lixo, ele todinho, ninguém vai te achar ruim que você está carregando lixo, tá? Meu guarda, o que você está carregando? Lixo. Pode, tudo bem, estou aqui, teu documento vai embora, não tem problema, não tem infração, não tem nada. Mas se esse lixo voar do seu carro, lembra aquele caminhão que carrega entulho e vai jogando, derramando entulho na estrada, no asfalto? Aquilo ali é infração de trânsito, aquilo ali é infração média do artigo 172. O artigo 171, gente, é infração do meio ambiente, esse aqui também. Infração do meio ambiente, o 171, certo? Jogar água e detrito nas pessoas. Tipo assim, desviar de propósito para passar na poça d'água para
Não está aqui não, mas a gente vai falar disso ainda até quinta-feira, tá? Então, eu não posso obstruir o trânsito com o que eu estou carregando, transportando. Gente, eu posso transportar qualquer coisa no meu carro. Dentro. Fora tem limites. Vamos ver quais são os limites, tá? Então, aqui eu tenho transporte de carga e bicicleta, tá? Então, de acordo com a resolução 955/2022, isso aí não interessa tanto para você, porque o que interessa é o assunto. A única coisa que você pode exceder limites no veículo é bicicleta, tá? Então, você pode carregar a bicicleta aqui atrás, depois do carro, arruma um transbike lá, coloca sua bicicleta. Tem gente que gosta de andar lá na Flona, tem gente que gosta de ir para os limites de Brasília de bicicleta e voltar, né? Tem gente que carrega a bicicleta aqui atrás, tem gente que carrega a bicicleta por cima. E aqui no teto, gente, interessante que a sua bicicleta, ela pode ir em pé, pode ir deitada, pode do jeito que você quiser colocar, tá? Do jeito que você quiser colocar. A bicicleta é a única carga que pode ser transportada em pé, em cima do bagageiro do seu carro, sem problema nenhum. Pode levar a bicicleta em cima. Pode levar quantas bicicletas ali, professor? Tanto que couber, que não exceda os limites do carro. Pode colocar o tanto dele. Cabe 4? Põe 4. Coube? Põe 4. É muito mais caro, então põe. Tá? Olha aqui, esse aqui, ó. Arrumou um bagageiro de ventana, colou lá no teto do carro e ó, tá carregando aqui. Esse daqui resolveu colocar atrás. Mas, tudo bem, aqui atrás tem um problema, porque tampa a placa do veículo e tampa a sinalização do carro. Então, por causa disso, ou então você tem um transbike que a bicicleta fica aqui em cima, tá? Em cima. E esse carro aqui tem as lanternas bem para cima também, né? Então, se por acaso é uma situação dessa, então você tem que ter uma régua sinalizadora, que é esse aqui, ó. Ela é ligada aqui no veículo, aqui, ó. Ligada tipo aqui na bola, aqui, né? Ligada aqui na bola. E aí você pode colocar. E aí você vem com essa régua e pendura na bicicleta. Pode ficar torto, não tem problema. E tem que ter placa. Uma placa original do Detran. E você, é como se tivesse um reboque, mas só que você vai pagar taxa anual de licenciamento para essa placa. E é uma placa que é igual à placa do seu carro, a mesma coisa, tá? E aí, aqui em Brasília, é pouco exigido, mas se pararem, vão exigir, tá? E vão até o outro lado, mas é perigoso não levar a tua bicicleta, tá? E outra coisa, gente, você está transportando uma bicicleta no seu carro, tenha pelo menos uma cópia da nota fiscal dela. Porque na rodovia, se você estiver lá, essas regras vão ser exigidas de você. Tanto a regra sinalizadora, quanto a placa e o documento da bicicleta. O documento é a nota fiscal. Tem que ter pelo menos uma cópia aqui no teu bolso para você levar. Conhecimento. Agora, olha bem aqui. Carregar carga em veículos. Se você arrumou um bagageiro para botar no teu carro, você tem que lembrar uma coisa, tá? Você pode carregar em cima do bagageiro é do teto 50 centímetros, a medida do teto 50 centímetros. Não pode exceder 50 centímetros, tá aqui, ó, 50 centímetros. Não pode exceder os 50 centímetros, tá aqui também, ó, tá? Então, outra coisa, a carga que você está carregando nesses 50 centímetros, pode ser mala, pode ser coisas, pode ser o que você quiser, não pode exceder os limites do teto do veículo. Quando falo limites, olha aqui, ó, tá vendo vidro aqui? Tá vendo vidro aqui? Então, não pode exceder esse limite.
Não pode. Tá? Pro vidro aqui não pode. Então você já está sabendo que não pode. Ah, professor, e eu vejo muito pessoal carregando escada. Pode. Aquela sanfonada. E aquela escada que passa aqui para cima? Depende do agente, porque se o agente ir atrás da resolução, é proibido. Proibido carregar a escada. Porque ela não pode passar do vidro, tá? Do veículo. Aí aqueles caras que botam aqui um ferro daqui para cá para carregar forro de plástico, PVC, também não pode. Tanto que lá em São Paulo deu um maior problema com esse pessoal. O cara tinha um carrinho que passava o limite para lá. O Detran de São Paulo aí botou um basta neles. E se não tiver uma escada que recolhe ali em cima, que é sanfonada, fica só esse tamanho, mas em São Paulo não pode mais não. Aqui em Brasília também tem essa regra, mas o problema aqui é que não tem fiscalização suficiente. Aqui em Brasília não tem fiscalização. Tá? Então aí está o grande problema, falta de fiscalização. E aí contamina um pouco, porque você vê uns com, outros sem. Tá? E aí é um problema. Como é que calcula carga em uma caminhonete e caminhão? Olha bem aqui uma coisa. Tá vendo aqui como é que você vai medir a carga? É do teto do veículo ao chão. Então, o que você medir do teto para o chão é o que você vai carregar do ponto de carga da carroceria para cima. Você pode observar aqui, ó, olha aqui. Olha aqui, viu? E um detalhe, você pode usar essa ponta aqui, ó, como local de carga, a abertura da tampa traseira, como local de colocar carga também. Então isso aqui está aberto. Então até esse limite você pode carregar, tá? Então isso aqui é só mesmo uma voltinha no que você pode fazer. Tem que lembrar. Se você tem desejo de comprar um carro para trabalhar, tá? E você compra um carro pequeno, tipo um Up, tipo um Kwid, tá? Esses carros não podem carregar nem carga, nem bicicleta, nem transbike e nem reboque. Tem mais, né? Eu falei 2 que eu sei, mas tem mais carro que não pode. Como é que você descobre isso quando vai comprar o carro? Tá? Você vem aqui no documento do veículo, no CRLV. Isso aqui, quando sai desse excelente, você tira isso aqui para imprimir. Está todo sujo, porque toda hora eu mexo. Então, você vem aqui no peso bruto total. O que é peso bruto total? É o veículo mais a carga. A Kombi. Qual é o peso, o PBT dela? Peso bruto total. Aqui está dando 22,0. 2.200 quilos. Tá? 2.200. Então, esses 2.200 quilos aqui é do carro mais a carga. Então, se eu vejo a Kombi tem uma plaquinha que diz quantos quilos é a carroceria e quantos quilos eu posso carregar. Exatamente 2.078 quilos, que é o peso bruto total da Kombi. Então, 1.000 quilos, 1.036 quilos é a Kombi. E 1.045 é a carga que eu posso carregar. Então, 1.000 quilos. A Kombi não. Só aguenta numa ida, na volta já não presta. Ela é muito peso para ela, 1.000 quilos. Tá? Mas ela aguenta, a estrutura ela tem para aguentar 1.000 quilos dentro. Eu posso carregar um reboque que, somando a carga do reboque mais o reboque, eu posso puxar na minha Kombi, na minha caminhonete, no meu carro. Entendeu? Então isso aí são regras que você tem que conhecer. Colocou um reboque atrás do seu carro, lembra, a velocidade máxima agora é 90 km por hora.
em qualquer via, 90 km por hora. E se tiver uma via mais baixo, é o limite da via, 80, então o máximo que eu posso andar nessa via é 80, com o reboque mesmo vazio, tá? Então lembra disso, tá? Então, tem mais coisa aqui, fora isso aí, tá? Então, a gente, na aula de mecânica, eu não sei se deu tempo, eu falei sobre os equipamentos obrigatórios, né, na página 98. Falei? Equipamentos obrigatórios, da página 98? Não. Acho que eu fui no limite, né? Então, tem lá os equipamentos obrigatórios. E equipamento obrigatório não é só que tem porta-malas, tá? É um monte de coisa, como farol dianteiro, farol traseiro, luz de posição, tá? Dois tipos de freio, freio mecânico, freio hidráulico, né? Que isso aí a gente comentou na aula de mecânica, né? Macaco de roda, pneus em bom estado, né? TWI, sensor de desgaste, tudo que a gente falou na aula de mecânica, né? E as luzes mesmo, luz de placa da cor branca, luz de freio da cor vermelha, tá? E luz de ré da cor branca. Então esse negócio das cores cai na prova do Detran, tá? Então fica atento e leia a página 98 no finalzinho da aula mecânica, tá? Então, equipamento obrigatório a gente tem que usar. Olha bem o que está escrito aqui: verifica a existência e o funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Lembra que eu falei, se eu falei, porque eu também não lembro de tanta coisa, se eu falei que o esguicho tem que ter água, que é infração grave, porque tudo de equipamento obrigatório é infração grave, tá? Então, infração grave e você tem que estar com todos os equipamentos obrigatórios funcionando, instalados e funcionando, até ter uma chave de fenda dentro do carro, que não vem. O único carro que vem com chave de fenda é o Honda, tá? Todos os carros da Honda e da Toyota vêm com chave de fenda, chave de fenda dentro, tá? Então, tem que ter os equipamentos obrigatórios no veículo. Outra coisa também, botou o carro para rodar, tem que ter gasolina. Não pode acabar a gasolina na via pública. Acabou a gasolina, isso é chamado de pane seca. Dá um jeito de empurrar esse carro, se você der conta, para fora da pista. Lembrando que acostamento também é via. Você não pode nem atender o telefone celular lá, no acostamento, e também não pode, certo, deixar o carro parado no acostamento sem gasolina. Porque a infração média dá 4 pontos na habilitação e dá remoção do veículo para o Detran. Isso também vai depender do agente. Tem agente que não tem conversa. Ele viu que você botando gasolina, já para, pega os documentos e fala: me acompanha. Já tem gasolina, né? Ou então ele chama o guincho e leva o teu carro para o Detran. Sim. Se for parado empurrando o carro, sem gasolina. No Código de Trânsito não tem nada dizendo que você não pode empurrar o carro. Talvez vai lá no carro. É proibido empurrar moto. No automóvel não. Tá? No automóvel não. A moto é proibido empurrar na via. Mas o carro não se fala nada. Tá? Então, certificar se tem existente combustível suficiente para chegar ao local de destino. Tá? Artigo 28 do Código de Trânsito. O condutor deverá ter domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, é minha responsabilidade como condutor, primeiro ter domínio do carro, tá? O examinador, o instrutor, ele não pode liberar você para fazer a prova se você não tem domínio do carro. Igual lá em Goiânia, a menina foi fazer o teste
brigou, queria fazer a prova, e no dia do teste chegou tão nervosa que, ao tentar sair da vaga para ir até a área de exame, certo? E acabou dando ré, sem domínio do veículo, dando uma ré, acelerou, não sei o que houve, deve ter batido no meio-fio, que acelerou, subiu, bateu de ré, quase acertou o próprio instrutor. Então, você tem que ter domínio do veículo e dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, o trânsito seguro depende de você, depende de nós. Tá? Olha bem essas imagens aqui. Imprudência não é acidente, imprudência é crime. Agora que ficou pior. Tá? Olha bem essa moça aqui, ela está dando ré, dirigindo, dando ré e falando no celular ao mesmo tempo. Tá? A evidência aqui é a seguinte: primeiro, para dar uma ré, você tem que aprender a olhar retrovisor. Não é fazer isso. Tá? Tem que dar ré olhando o retrovisor. Você tem uma visão geral pelos 3 retrovisores. Tá? Então você tem que aprender e treinar todas as vezes. Tem que dar ré e colocar o carro na garagem. Tem que olhar o retrovisor e colocar o carro de ré na garagem. Ah, professor, eu faço assim. Não. Olha essa aqui, que ela está dirigindo, falando no telefone celular. Então, uma das mãos ao volante, tem que ficar com as duas. E esse daqui, sem atenção, ele não viu os pedestres na faixa de pedestre e atravessou e ainda parou em cima. Porque você tem que parar o cruzamento. Então, você só pode fazer isso, pode. Você pode fazer isso. É por isso que a faixa de pedestre é um pouco recuada. Você tem que ir lá para a faixa de pedestre. Tá? Não deve ser assim na esquina, mas pode ter. Você vai verá que terá. Tá? Então, para quê? Para não atrapalhar o pedestre, a segurança do pedestre em primeiro lugar. Isso aí não pode acontecer. Tá? E aí começa essas imagens do manual aí. Tá? Que é onde a gente vai começar a aula. Está vendo? Tudo isso que eu acabei de falar aí está no Código de Trânsito. É o artigo 26, 27 e 28 do Código de Trânsito. Aqui também, a partir de agora, ainda continua o artigo 28, mas daqui a pouco já pula para o 29, para o 30, para o 31 e daí por diante. Mas vamos ver aqui, ó. O trânsito de veículos nas vias terrestres, a circulação, obedecerão as seguintes normas. Então, essa aí é a norma geral de circulação e conduta. Tá? Então, a circulação deve ser feita pelo lado direito da via. Direito. Tá? Lado direito da via. Então, aqui é o lado direito da via. Então, o carro vermelho está conduzindo do lado direito. O carro azul está conduzido pelo lado direito. Cada um no seu sentido contrário do outro. Então, esse está do lado direito, esse está do lado direito. Tá? Então, eles estão fazendo da forma correta. Você pode ver que é uma via de duplo sentido, porque a linha de eixo é no meio e é amarela. A linha de eixo amarela, duplo sentido de circulação. Tá? Aqui, a linha de eixo é branca, sentido único. Tá? Mas aqui está dizendo o seguinte: o condutor deve manter distância lateral e frontal dos demais veículos e da margem da pista. Então, quando você estiver conduzindo seu veículo, você deve estar andando no meio da faixa de trânsito. Então, aqui eu tenho uma faixa de trânsito, aqui eu tenho outra faixa de trânsito. E quando você conduzir, você tem que conduzir no meio. Pode desviar do horário? Pode. Tá? Mas desde que você mantenha sempre o veículo no meio da faixa de trânsito. Aqui é a linha de bordo, aqui é a linha de eixo, aqui é a linha de bordo. Essa é a linha de bordo da direita, da esquerda, essa aqui é a linha de bordo da direita. Tá? Mantendo distância segura
distância de segmento segura do veículo que vai à frente. Dirigir colado na traseira de outro veículo é infração grave. Na maioria das vezes, você é autuado por equipamento eletrônico. Quando você passa vários pardais colados na traseira de alguns carros. Tá? Então, dirige colado, vai receber uma multa. E é grave. Tá? Por dirigir trazendo perigo para o veículo da frente. Nossa, tem isso aí também, professor. Quando você ultrapassar, lembra, ou passar na outra faixa, lembra que tem que dar distância da linha de eixo, tem que dar distância da linha de burro. E tem mais, viu, gente? Ainda tem a questão da moto. A moto aqui no Brasil é um perigo. Por quê? A lei de trânsito autorizou o motociclista a transitar aqui no corredor. Isso é um perigo, por quê? Porque fica difícil você fazer uma manobra, certo? Que eles vêm numa curva no corredor, eles vêm em alta velocidade no corredor. É permitido eles transitar? Olha, deixa eu falar o que diz a lei. A LEI, né? O que diz a lei? Tá? A lei diz que é permitido a moto transitar no corredor dessa forma quando todos os veículos estão parando ou parados, eles podem ir até chegar lá na frente, parados ou parando. Não está permitindo lá que o motociclista transite entre veículos quando não está na situação de parada. Mas como aqui em Brasília não tem sinalização ou não tem fiscalização, então não se cobra nada de ninguém. E aí você que está dirigindo um carro, você pode derrubar um motociclista sem perceber. Por isso, gente, que a gente não faz mudança de faixa, não é só sinalizando, é devagar, porque aí ele buzina e você ouve e volta, tá? Certo? Entrar na frente do e tem outra também, né? O motociclista, ele não gosta de diminuir a velocidade. O motociclista não gosta de diminuir a marcha. O motociclista não gosta de parar com o carro na frente. Ele quer passar livremente. Está aí um perigo. Muitos morrem, tá? Porque o carro vem, não viu ele, acaba entrando e ele tem que parar. Aí fica nervoso e um monte de coisa, tá? Então, a questão é o seguinte: como fica a segurança? Então, o Brasil é o único país das Américas que é permitido fazer isso com moto. É o único. Tá? A forma que você vai dirigir, dando distância frontal do veículo à frente, dando distância lateral, tanto da linha de eixo quanto da linha de bordo, mantendo o carro sempre no meio da faixa de trânsito. Tá? Outro assunto aqui é rodovia. Tá? Aqui eu tenho um encontro, um cruzamento com duas vias rurais, a rodovia e a estrada. Então, quando você está chegando na estrada, certo? E encontra com a rodovia, antes você vê uma placa cruzamento de vias, placa de advertência. Por quê? Essa placa está lá para o motorista que vem na estrada diminuir a velocidade e parar quando chegar na rodovia. Porque quem está transitando na rodovia tem a prioridade e ainda tem, tá, a preferência. Então, olha aqui, ó. Caso apenas o fluxo seja proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, a preferência é da rodovia. E também da via de maior fluxo. Então, você está numa via arterial, chegou uma via coletora, quem está na coletora, que é de menor fluxo, tem que parar. Preferência da arterial. Você está numa via coletora, tem alguém proveniente de uma rua local, tem que parar porque é a coletora é de maior fluxo. Você está numa rodovia e a via arterial chega na rodovia, a
preferência da rodovia, não é da via arterial. E se for um trânsito rápido? A trânsito rápido vai encontrar com a rodovia, tá? Mesmo que a rodovia seja com velocidade menor ou igual, a rodovia tem preferência, porque é de maior fluxo. Então, toda via de maior fluxo, a preferência é da via de maior fluxo. No caso da rodovia, sempre a preferência da rodovia. Você pode ir sem medo, sem assombração na rodovia, desenvolver a velocidade da rodovia sem se preocupar com quem vem na estrada ou em uma via de menor fluxo, porque ele tem que parar. Você está na rodovia de menor fluxo ou na via de menor fluxo, você tem que parar, porque a rodovia tem livre trânsito. É igual a via de trânsito rápido, tem livre trânsito. Eu disse, né? A preferência é sempre da rodovia. Tem outra situação de preferência aqui, que é a rotatória. Chegou na rotatória, seja qual for, principalmente não sinalizada, tem que dar preferência para quem está circulando por ela. A preferência é quem está circulando pela rotatória. Tá? Então, chegou na rotatória, a preferência é quem está circulando por ela. Tá? Então, ele está aqui, assim, mais ou menos, tem que parar e esperar ele chegar aqui e tomar a decisão para que lado que ele quer ir. Tá? Lembrando que em rotatória a gente não ultrapassa. Está vendo ali? A gente não ultrapassa em rotatória. A rotatória você sempre segue o carro que está na sua frente. Lembra que eu falei? Porque ou ele pode seguir para a esquerda ou pode sair pela direita. Então não se ultrapassa em via que tem rotatória. Você segue todo mundo. Nem com a moto pode ultrapassar, senão quando ele virar lá vai bater em você. E aí a culpa não é dele. Tá? Porque não se ultrapassa nas interseções de suas proximidades, o condutor não fará ultrapassagem. Está aqui, ó. E quando tem ultrapassagem, artigo 202, infração gravíssima, 7 pontos. Tá? E se tiver um acidente, vai ser autuado. Tá? Outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção é no cruzamento de vias. Isso cai na prova do Detran, tá? Essas três ali, ó, a mais comum é essa da rotatória, cai na prova, e essa daqui do cruzamento, as mais comuns. Não vou dizer que elas vão cair, mas é muito comum cair na tua prova. Falando nisso, gente, nessa questão aqui, normas gerais, vão cair 3 questões para vocês, tá? 3 questões na prova. Então, 2 você pode ter matado aqui, tá? Então, chegou no cruzamento não sinalizado. Qual é a atitude? Aí você pensa assim, só é não sinalizado? Não, é qualquer tipo de cruzamento, até sinalizado. Tá? Então, chegou no cruzamento não sinalizado, a preferência sempre é de quem vem à sua direita. Então, isso está dizendo que a preferência não é de quem chegou primeiro. Está dizendo que mesmo você tendo chegado primeiro, está vindo o carro aqui à direita, a preferência é dele. Então, aqui, ó, eu acabei de chegar com o carro em vermelho. Tem que parar, olhar. Tem carro vindo lá, a preferência é dele. Por quê? Ele pode entrar em qualquer lugar. Pode entrar aqui na direita dele, pode entrar na esquerda ao seu lado, pode seguir reto. Então, ele pode decidir. Então, quem decide é ele. Não é você. Ah, mas eu cheguei primeiro. Gente, você chega primeiro. A preferência não será sua. Tá? Sempre a preferência do que está vindo à sua direita. Vamos supor que tivesse sinalização aqui. Tipo, faixa amarela no meio e faixa amarela cruzando. Para impedir que você fizesse isso, tinha que ter uma linha de retenção para ele. Aí a preferência seria sua. Não tendo, gente, estando aberto, a preferência sempre será de quem vem à sua direita. Sempre. Agora, se tiver uma placa de parada obrigatória, com certeza não é sua preferência. Você vai ter que esperar todo mundo passar. E para sua segurança,
Você não perde nada, tipo assim, menos de 1 minuto, tá? Você aguarda ali e se vem cá chegando de cá, vem cá chegando de lá, vem cá, tá cheio ali, dê a preferência. Deixa o de cá, deixa o de lá e por último sai você. Vai ter alguém buzinando atrás de mim? Lógico que vai, está cheio de gente apressadinho, está cheio de motorista ansioso, está cheio de motorista que quer andar bem para chegar mais rápido, para ficar mais tempo à toa, né? Então é assim, porque no trânsito também tem um problema, gente. Às vezes você sai mais cedo, mas tem um engarrafamento, você chega mais tarde. Todo cruzamento não sinalizado. Sinalizado ou não, tá? A preferência sempre do que vem à sua direita, isso cai no próprio Detran, tá? Não se preocupe com quem está atrás. Agora que eu tenho uma via de muitas faixas, então aqui eu tenho 3 faixas de trânsito, né, numa via. Então como é que funciona isso, professor? Então, na hora que você entrar numa via de várias faixas, tipo assim, o eixo monumental tem 6 faixas, né? Sempre a faixa da direita são para veículos maiores e com menor velocidade. O que quer dizer isso? Veículo maior, ônibus, caminhões. Se tiver uma via destinada a eles, é só para eles. Então, veículo de menor velocidade, se tem uma faixa aqui exclusiva, então os veículos pesados vão estar nessa. Se essa daqui não for para veículo pesado também. A maioria aqui em Brasília é para ônibus. Então o motorista do caminhão vai estar aqui, porque é a primeira da direita que é permitida. Então, se ele precisar, vou supor, não tendo faixa exclusiva, tá? Nesse caso aqui, tá? Todos os veículos, tanto ônibus como caminhão, como moto, como carro, que tem que acessar outras vias, vão estar na faixa da direita com menor velocidade. Então, não se preocupa. É igual eu descendo ali, pegando o embalo ali da estrutural, né? Economizando gasolina, né? Soltei a Kombi, estava lá 60, 70, e estou lá à direita, chega o ônibus dando sinal de luz, eu tenho que sair da frente dele? Se ele quiser, ele ultrapassa. Porque eu estou, lembra, qual é a velocidade mínima em uma via? 50% da máxima. Então, se é 50% da máxima, então aqui na estrutural, aqui à direita da via, eu posso andar até 40. Não entendi. Lá é 80, ele perguntou. Lá é 80. Lá é 80. Então eu posso andar até 40. Qual é o problema? Eu posso acessar aqui uma via lateral, eu posso andar até 40, e mesmo assim, se eu estiver abaixo de 40, eu vou ser multado por estar à direita, não. Multado você será se você estiver nessa, que não tem como fazer ultrapassagem, e não sair da frente. Agora eu falo. Aí você vai ser multado aqui. Quer ver? Não dá passagem pela esquerda, infração média 4 pontos. Esquerda é aqui, direita é aqui, a do meio, tá? Então tem as do meio, tem a direita e tem a esquerda, tá? E as do meio no eixo monumental, tá? Então, aí você está chegando aqui atrás da combinha da van, né? Chegou aqui atrás, está com maior velocidade, ele não precisa sair da sua frente. Então, o que você faz? Sinaliza e ultrapassa pela esquerda. Chegou aqui atrás do carro vermelho, ele não precisa sair da sua frente, tá? Simplesmente sinaliza. Se não tiver carro na tua frente, ultrapassa pela esquerda. Professor, mas na esquerda aí, ó, pode andar 40 não. Qual? Aqui? A esquerda? Na Aqui? esquerda. Aí é onde entra isso aqui, ó. Infração média por não só dar passagem, certo?
Mas transitar em velocidades inferiores a 50% aqui. Mas se tiver 80 é de boa, né? Já Se tiver de 40 para cima, tá de boa aqui. Tipo assim, tem a esquerda é mais para correr, né? Não, a esquerda é de maior velocidade, Então. mas não é para correr. Aí eu tô lá 80. Tá 80, manter 80. Mas se chegar um carro com maior velocidade que você, Não precisa sair não. precisa, Mesmo eu tô na 80 na velocidade certa da pista. tem que sair. Tá, Só então. nessa. Uhum. Você vai para a direita, deixando livre passar para a esquerda. Então o carro mais rápido, o da frente tem que ir embora. Tem que sair. Nessa faixa. Uhum. Nessa faixa. E se ele ultrapassar pela direita? Ah, sim, não pode. É infração de trânsito. Vem com o carro andando devagar. Qualquer ultrapassagem pela direita. Mas, um detalhe, como é infração de trânsito, você não pode ultrapassar. O que é ultrapassagem? É quando você sai de trás, E já corta e volta. corta e depois volta. Aí pode sair de boa depois entrar na frente dele. Não. Se você ultrapassar pela direita, você cometeu infração média também, 4 pontos, artigo 199. Não, só tipo assim, ele tá atrás dele também, ele passa por meio, aí anda um pouquinho, pá, aí ele pode pular de Olha, aí, nesse caso que você está falando, é passar. Então, nesse caso aqui, você pode, dando uma distância maior, tipo assim, uns 50 metros, sinalizar para a direita e passar por ele. Porque tem os motoristas que não saem. Eles ficam ali porque eles acham, ou deve ter aprendido com os outros professores de trânsito, que como ele está na velocidade da via, ele não precisa sair para ninguém. Mas eu acredito, de acordo com o Código, não é só que eu acredito, o Código de Trânsito diz que se esse veículo, mesmo estando na velocidade da via, certo? Se chegar um carro com maior velocidade que ele, nós vamos ver mais na frente, Tem que sair dele. ele tem que ir para a direita, deixando livre a passagem pela esquerda. Não interessa se é proibido para o outro carro andar mais do que 80, tá? Não interessa se é proibido, o problema é dele, você só tem que sair. Tá? Então, enquanto não chegar ninguém atrás de você com maior velocidade, você pode ficar aqui à esquerda tanto você quiser, menos em rodovia. Rodovia, ultrapassou, volta. Tá? Porque sempre tem um veículo mais de 160 km por hora. Tá? É errado, é lógico que é. Mas quem que vai te proibir enfiar o pé no teu carro? Morrer também? Ninguém proíbe você de morrer. Tá? Pode morrer a hora que você quiser. Tá? Voltando aqui, só para explicar isso aqui direitinho, isso aqui é muito importante. Tá? Aqui no do meio, você não precisa sair. Não precisa. Tá? Chegou um carro aqui atrás, ele tem esquerda para passar. Mas para ultrapassar. Agora aqui, ele não tem esquerda para ultrapassar, é o canteiro. Então, nesse caso, é esse que tem que sair para você passar. Agora, tem que entender que essa regra é quando o trânsito está assim, tá? Livre. Agora, quando o trânsito está apertado, é muito carro andando, não vale não, tá? Você vai ter que ficar aqui, atrás do outro. E esse atrás do outro, e esse atrás do outro. Tá? Entendeu?